não quero dizer que é porque eu odeio filme nacional, não. O que é verdade, mas nesse caso eu tô sendo totalmente imparcial. Vamos fingir que a Lei Rouanet é essa goiabeira. Você é moleque! Mais uma vez, não é mesmo? A gente é presenteado com mais uma bomba cinematográfica com a marca Turma da Mônica, que provavelmente vai ser mais uma porcaria. Porque vem aí, galera, se prepara. O filme... Vem aí, filme do Chico Bento. Senta aí, porque eu vou contar um caso pra vocês. Eu já digo, pra mim, não é mesmo? A Turma da Mônica tá meio parecida com a DC, porque a DC vem de um histórico de fazer animações iradas. Boom, igual a Turma da Mônica. Eles eram bons de animação, não é mesmo? E aí eles resolveram fazer esses live action meia bomba. Brochola. Falando dessas animações, o próprio Chico Bento foi protagonista de algumas dessas animações. A mais emblemática, né, a mais clássica, é aquela que ele vai com o primo dele, não é mesmo, para um shopping. Chico Bento no shopping! Look at this, it's perfect! Eu até tinha, na verdade, a impressa, né, a historinha impressa, que ele vai com o primo dele pro shopping, aí tem várias confusões, ele fica pelado na fonte de água, não é mesmo? Certo? Todo mundo lembra mais ou menos do que era. Porque nenhum dos produtos da Turma da Mônica simplesmente prestou. Desde Laços, a continuação que eu nem sei o nome, aquele da Mônica, que ela é adolescente. Algum problema, Magali? Que coisa horrorosa! E agora, o mais novo filme do Chico Bento, não é mesmo? O que a gente pode esperar, certo, que vai vir por aí? É mesmo, certo? Pelo trailer, já dá pra ver, não é mesmo, que não tem nada, nenhum desse espírito das histórias clássicas, não é mesmo? É uma coisa meio poética, meio lírica, certo? Meio sensível, que não corresponde em nada com a memória, nem pro público antigo, não é mesmo, que lembra do Chico Bento da forma como ele lia nos quadrinhos, e nem pro público novo, não é mesmo? Que é a criançada que não vai comprar esse ritmo meio lento, não é mesmo? Olha só, é só ele... Basicamente, 90% do trailer é o Chico Bento correndo por campos em câmera lenta, certo? Como uma espécie de John Woo de ácido filmando um filme infantil. Então, pra mim, na verdade, um trailer é composto, não é mesmo? Ou você explica um pouco do tom do filme, você mostra o tom do filme um pouco sem entregar muito a trama, ou você, pelo menos, num filme de humor pra criança, você entrega, não é mesmo, um pouco, ou uma cena maneira que interesse vocês, ou o tom de comédia do filme. Dá pra perceber que nesse filme não tem nenhuma parte que você vai realmente rir de verdade, porque é aquele humor pra você meio que sorrir, não é mesmo? Na minha ótica, as pessoas que são responsáveis e recebem dinheiro, não é mesmo, pra fazer esse tipo de filme, elas não deveriam receber, certo, esse dinheiro. Elas não deveriam ter acesso, mas como a gente sabe aqui, você não precisa prestar conta, não é mesmo? E aí, é o nosso dinheiro, na verdade, não é mesmo? Ah, não, como não é? Você não entendeu a Lei Rouanet. Olha, eu vou te falar, sabe como eu entendo, mais ou menos? Eu comprei o molho de tomate, o jotalhão, a maçã da Mônica, a fralda da Mônica, o que mais tem da Mônica? O biscoito da Mônica. Se eu comprei alguma dessas coisas, não é mesmo? Ué, meu dinheiro, eu não sei como funciona, mas que indiretamente, de algum jeito, tá saindo de mim. É você que financia essa Mônica! As pessoas envolvidas com esse filme, a maior prova, não é mesmo? Que eles não são as pessoas indicadas para estar nesse filme. É que nem com o erro de português do título, não é mesmo? Ele se importa. Chico Bento e, como é que é mesmo? A goiabeira maravilhosa. Não. É mesmo? Se você põe num autocorrect, ele já vai botar maravilhosa. É pra ser algum tipo de graça? Não, eu só enxergo como erro de português, certo? Se vocês se importassem, pelo menos com isso, vocês se importariam com o resto do filme, mas não é o caso. Na minha opinião, esse filme não vai conseguir capturar novos fãs, certo? Porque ele é quase tão lerdo, igual um sketch do Porta dos Fundos, hein? Oh, não! Não devia ter falado isso. Então, ele tem um ritmo parado, não é mesmo? E ele não vai pegar também os fãs novos, certo? Que estão acostumados com TikTok o tempo inteiro, não é mesmo? Certo? TikTok, certo? Como é esse ritmo desse filme totalmente parado? Que criança vai parar 3 horas? A não sei que seja um bebê, não é mesmo? Certo? Que não pode sair dali de nenhum jeito. Galera, qual seria o jeito mais interessante de você fazer esse filme, talvez? Que tal você adotar a lógica, por exemplo, do grande clássico dos anos 90, talvez? Alguém lembra? Os Batutinhas? Você lembra desse filme? Esse filme também é sobre umas crianças que se vestem meio estranho no desenho animado
Eles são umas crianças, uma turminha, não é mesmo? De crianças que se mexem nas aventuras e todos eles têm peculiaridades esquisitas, não é mesmo? E tinha um filme, que não é um filme maravilhoso, certo? Mas esse filme funcionava, não é mesmo? Quando eu assistia, quando eu era moleque, não era agressivo, ele era meio engraçadinho, era um live action. E por que esse filme mais ou menos funcionava? Porque ele capturava exatamente o espírito, ele não era correto totalmente, mas ele capturava exatamente o espírito, não é mesmo? Do desenho, do quadrinho. Então, como que você pode fazer um filme da Turma da Mônica ou de um personagem da Turma da Mônica que não captura nada da essência original do filme? Seria muito mais interessante você fazer um live action pela rota dos Batutinhas, uma coisa meio boba, rápida, esperta, divertida, certo? Engraçada. A lógica, mais ou menos, pelo que eu me lembro do filme dos Batutinhas, né mesmo? A lógica narrativa, vamos dizer assim, era que as crianças eram meio esquisitas, tinha um com cabelo alfalfa, né mesmo? E, sei lá, o resto. Eu lembro mais do alfalfa, mas eu lembro que todos eram estranhos, tinha um cachorro com com olho de pirata também, certo? E eles eram meio esquisitos, certo? Mas eles... E tudo que cercava eles, o mundo real, era real, mais ou menos, entendeu? E só eles eram meio estranhos. Ao meu ver, certo, eu não vi o filme e talvez eu assista, não é mesmo? Mas só pelo trailer você já dá pra ter uma ideia que vai ser uma história lírica, meio poética, meio bonita. A gente pode juntos aqui, talvez, fazer o exercício de tentar imaginar como seria um filme do Chico Bento de uma forma melhor e que todo mundo pudesse ficar, pelo menos, medianamente empolgado para assistir, né? Primeiro lugar, certo, que eu faria, se demite todo esse elenco. Vou falar, eu não tenho nada contra aquela criança, né, que faz o Chico Bento, mas não é ele. Me desculpa, certo? Eu não tenho nada contra o ator. O que era mais maneiro, talvez, nas histórias do Chico Bento? Era quando aparecia aquele primo dele, o Zeca, que visitava ele. E aí tinha umas histórias engraçadas, não é mesmo? E aí tinha um choque meio cultural, porque o Chico Bento ele morava no campo, o outro era um playboy que vinha da cidade, e aí sempre rendia uma história maneira. Por que você não pegar esse ângulo para aproveitar no cinema, que, ao meu ver, é o mais cinematográfico possível, né? Vamos pensar junto. A primeira metade do filme poderia ser o Chico Bento, né, apresentando os personagens, certo? Apresentando o cotidiano do campo do Chico Bento, aí você mostra a escola, quais os personagens, aquele amigo dele meio estranho, né? Que tem aquele cabelo encaracolado, que eu não me lembro, tem umas sardinhas, né? A namorada dele, a professora, eu lembro bastante. Ele gosta. Certo? Você introduz o cara da goiabeira em coisas rápidas, dinâmicas, tipo um filme mais ou menos, sei lá, um ritmo meio Adam Sandler, de rápido, certo? Você vai, mesmo que não funcione a piada, você vai mais rápido. Você introduz o Chico Bento, aí você faz o primo dele visitar ele, talvez. E aí ele tem que voltar, ele vai com o primo pra cidade grande. Lá ele percebe, certo, que o primo talvez esteja nessa vibe. Cadê meu celular? De TikTok, né mesmo? De influencer. O primo, aquele priminho, o Zeca, dele seria toda a cara desse primo dele, né? Esse meio influencer, meio, né? Fazer alguma TikTok, vídeo viral. E ele tem uma turma, certo? Que ele faz esses vídeos junto, uns moleques também meio com uma personalidade meio questionável, talvez. Aí o Chico Bento meio que se vê inserido nessa dinâmica. Só aí já rendia mais humor do que provavelmente o filme inteiro tem. Você poderia seguir vários rumos diferentes o filme. Por exemplo, o Chico Bento poderia viralizar com algum vídeo, ele faz de brincadeira e viraliza e vira um astro, ele é forçado a ser meio influencer, entendeu? E ele começa a perder um pouco a personalidade dele, e aí ele começa a se afastar um pouco da família do interior, certo? E aí todo mundo começa a ficar meio bolado com ele, e aí o primo dele se vê na missão de levar ele para esse mundo meio celebrity, falso, ele quer deixar o primo ainda continuar a ser quem ele é de verdade. Poderia ter um dilema que se fosse engraçado e emocional mesmo, ao mesmo tempo, e pertinente, né? Meio para os tempos de hoje, né? Outra vertente também, Chico Bento podia virar um astro, não é mesmo? Ou fazer alguma coisa sem querer e viraliza, certo? E aí toda a família dele vem para a cidade grande, certo? Acompanhar a carreira meteórica que ele tá tendo, entendeu? E aí seria tipo família Buscapé, uma família meio caipira, tendo que viver numa cidade grande. Acho que seria
É engraçado isso. Maneiro, daria várias. Aí você poderia botar de um jeito esperto. Cala a boca pela última vez. Talvez não fosse. Era uma ideia ter isso aqui ligado. Aí você poderia fazer a família vir, teria várias situações engraçadas. Dava pra você botar um easter egg de participações especiais. Tipo, um easter egg que fosse totalmente inesperado, só pro fã mesmo. Porque ele, na cidade grande, ele poderia encontrar personagens que não fazem parte exatamente sempre das histórias dele, do nada, tipo o Rolo e a Tina fumando maconha em algum lugar. Não, por que não? Você não mostra, né? Igual o Scooby-Doo. O Scooby-Doo, ele não... O Scooby e o Salsicha, eles não fumam dentro do carro? Toda hora, todo mundo sabe, não é falado, mas tem brincadeirinhas, né mesmo? Pro adulto, pelo menos, entender. Ou encontrar o pai do Cebolinha. Nem sei o que ele faz, mas numa repartição pública, sei lá. O que será que esse pai do Cebolinha trabalha? Ele é um advogado? Eu vou chutar, Léo. Poderia encontrar em alguma hora dentro do filme, né? Poderia ser maneiro. Mas não vai ter nada disso nesse filme. Você pode perceber que o filme é só, né? Só nada, não é mesmo? E aí, bonito. É nada filmado de um jeito bonito. Vamos. Tomara, eu só espero que todo mundo pare com esses filmes, não é mesmo? Como é que é? A goiaba? Goiabeira? Como é que fala goiaba? Como é que é o nome da árvore aqui da... Goiabeira, né? A árvore. Não, ruim mesmo.